Olá, aqui é a professora Débora da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje nós iremos resolver algumas questões da atividade 1 e 2 de interpretação de texto, certo? Então vamos lá. Primeira questão. Lá na primeira questão tem esse texto, certo? História do 8 de março. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam ler o texto novamente, certo? E daqui a pouco a gente responde a questão. Pronto, acredito que vocês já leram. Vamos resolver a questão. Primeira questão. Segundo o texto, as mulheres da fábrica reivindicavam A. Melhores condições de moradia. Lá no texto, vamos voltar aqui para o texto, fala algum momento sobre isso, que elas estavam reivindicando moradia? Não, certo? Não é o principal. Letra B. Melhores condições de estudo? Também não, certo? Não, lá no texto não está falando disso. Letra C. Melhores condições de trabalho? Sim. Olha, podemos ver aqui no trecho essa parte aqui, ó. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução na carga diária de trabalho para 10 horas. Ou seja, esse trecho confirma a resposta da primeira questão, de que as mulheres reivindicavam melhores condições de trabalho, certo? A D, melhores condições de transporte, também não tem nada a ver. O texto não fala sobre isso, certo? Então, o item correto da primeira questão é... O item correto da primeira questão é o item C, melhores condições de trabalho, certo? Vamos lá para a próxima questão, tá? Na próxima questão, temos esse texto aí, dor do lado. Vou dar um tempinho também para vocês relerem, tá ok? Pronto. Agora vamos para a questão. Segunda questão, a ideia principal do texto ou seja, qual é a parte, o assunto mais importante que tem lá no texto, certo? É isso que a questão quer saber. Então, vamos lá. Letra A, informar os tipos de dores que temos durante a corrida. Vamos ver aqui. E aí? Fala de outras dores ou apenas uma? Apenas uma, certo? O texto só fala sobre uma dor principal, que é a dor do lado. Então, não é o item A. B. Informar as dores que sentimos durante uma corrida. E aí? Também não, porque só fala de uma dor principal, certo? O foco do texto é somente em uma dor, a dor do lado, certo? E ela pode ser conhecida como outros nomes, né? Que tem aqui, ó, pode ser
conhecida como dor desviada, dor do lado, dor de atleta, dor do baço, certo? Ela possui vários nomes, mas ainda o texto só fala sobre uma dor, certo? Então, não é o B. C. Esclarecer os sintomas, causas e cura da dor desviada. E aí, vamos lá no texto para saber se é o item C. Aqui, da dor desviada, é a mesma dor, né? Dor do lado, só com outro nome. Aí é que ele diz, né? Uma das principais inimigas dos corredores é a dor aguda que aparece embaixo da costela, conhecida como dor desviada, dor do lado, dor de atleta, dor do baço, entre outros nomes. Costuma deixar muitos corredores com a cara feia por causa do incômodo que causa, certo? Aí vai continuando. Quando o esforço físico é maior do que a capacidade do coração de aspirar todo o retorno do sangue venoso ao coração, certo? Aí explicou a causa, né? Isso, ó. Esclareceu os sintomas, as causas e a cura. Falou os sintomas, certo? Aqui no texto, os sintomas costuma deixar os corredores, né, com a cara feia, um incômodo que causa. A causa, quando o esforço físico é maior do que a capacidade do coração de aspirar todo o retorno do sangue venoso ao coração. Essa é a causa, certo? E aí gera, né, a consequência, um excesso de sangue pobre em oxigênio em alguns órgãos e causam dores ou desconfortos na região do fígado. Então, até aí tá certo, ó. Sintomas e causas, tá? E agora vamos ver se tem a cura aqui, ó. Lá na parte, ó, uma maneira bem eficaz de diminuir até acabar com as dores é intensificar a recuperação, insistindo em numerosas, fortes e prolongadas expirações. Então, aí, esse trecho em que o Albuquerque explica está dizendo uma forma, certo, de cura para que as pessoas possam não sentir essa dor, certo? Essa dor desviada. Então, o item correto é o item C, tá? O D, esclarecer os métodos de dores que sentimos durante uma corrida. Não tem nada a ver, tá? Então, o item correto é o item C, esclarecer os sintomas, causas e cura da dor desviada. Agora vamos passar para a terceira questão, certo? Leia o texto abaixo e responda. Aí nós temos uma tirinha, vou dar um tempinho para vocês lerem. Pronto? Terceira questão. Na frase, sabe o que isso significa? A palavra destacada refere-se a. Gente, nós estudamos que existem algumas palavrinhas, alguns trechos ou expressões que servem para retomar algo que foi dito antes. Assim, evita repetição de palavras ou repetição de frases, certo? Então, no caso que nós temos aqui, ó, é o pronome isso, pronome demonstrativo isso. Esse isso, certo? A palavra não foi destacada, desculpa. Mas esse isso aí se refere a quê? O que foi dito anteriormente no quadrinho, né? No primeiro quadrinho, que se refere. Isso se refere. Letra A, há um monte de coisa, vamos lá, ó. Sabe o que isso significa? Lá no segundo. Aí vamos ver o primeiro. A acentuação do hífen mudou um monte de coisa. Aí sabe o que isso significa? Aí no caso, ó, já tá aí, né? Já deixa a opção A como correta. Porque, ó, sabe o que isso significa? Se refere a um monte de coisa, que foi a última palavra dita no quadrinho anterior, certo? B, há um monte de hífen.
Não tem nem essa parte no primeiro quadrinho. Não tem isso, certo? Ao tal acordo tem no primeiro quadrinho, só que tá muito distante, não faz referência a isso não, certo? Ao tal assento também não tem nem essa parte no primeiro quadrinho. Então só pode ser o quê? A letra A, certo? Vamos passar agora para as questões. Desculpa. Então, tá aí, ó. Item correto, letra A, certo? Vamos passar agora para as questões de interpretação textual da atividade 2, tá certo? Vamos lá. Na atividade 2, tem um texto muito interessante sobre a Serra da Capivara, tá? Acho que eu já falei para alguns de vocês sobre esse lugar. E é muito interessante que a gente possa ler esse texto, outros textos, procurar na internet, saber, para saber a importância dele para a sociedade, certo? Então, vou dar um tempinho aí para vocês relerem o texto. Pronto, acredito que vocês já leram, certo? Se não conseguiram ler, dá uma pausazinha no vídeo, tá? Vamos lá. Primeira questão. De acordo, lembrando, primeira questão da atividade 2. De acordo com esse texto, o símbolo da região é uma pintura representando, letra A, uma capivara e seu filhote. B, uma caçada de animais extintos. C, um ritual de dança. D, um homem pré-histórico. Gente, a resposta dessa questão, vamos voltar aqui o texto, vem lá no finalzinho do texto, ó. Quando diz assim, ó, essa última está representada com seu filhote em uma pintura que virou o símbolo da região. Você acabou de terminar o texto, já dá para responder, certo? Já dá para responder logo. Só que aí, essa última, olha aí novamente um trecho para evitar repetição de palavra, certo? Um pronome demonstrativo, mais uma palavrinha, substantivo, que faz referência a algo que foi dito anteriormente para evitar repetição de palavra, tá? Novamente, eu falo isso para vocês porque é importante que vocês observem isso para quando forem escrever os próprios textos de vocês, usarem esses recursos, melhorando ainda mais, certo? Então, aí, essa última se refere à capivara, uma palavrinha que acabou de ser lida, certo? Ok? Ok? Então, o item correto, letra A, tá? Uma capivara e seu filhote, que é o símbolo dessa região, tá bom? Vamos lá para a segunda questão. Olha só, gente, essa segunda questão traz um texto magnífico, que é uma canção, certo? Do Luiz Gonzaga, Asa Branca. Acredito que a maioria de vocês conheça, certo? Conheça essa canção. Então, vou dar um tempinho para vocês lerem, tá? Já já a gente responde as questões.
Pronto. Vamos lá para a questão. Segunda questão. Qual é o tema do texto? Aí você precisa ler a canção, o texto, né, para poder saber qual é o tema. Tá falando a solidão dos sertanejos? Não, não é o tema, né? Não é o assunto principal aqui, não, tá? B, a fauna sertaneja também não é o foco. Cita alguns animais, né? Como aqui a própria asa branca no título, o nome alazão, que se refere, né, a um cavalo, tá? Cita alguns elementos, mas não está falando da própria fauna, tá? A C, a seca do sertão. E D, a vegetação do sertão. E aí? Letra C, a seca, né? Olha, fala aqui sobre a seca. Que, né? A terra ardendo, ou seja, né? Que a terra está, a vegetação está queimando e assim acontece a seca, tá? Nem um pé de plantação por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão, certo? Olha aí, por falta d'água, ou seja, a música vem retratando a seca, que há falta d'água, os animais estão com sede, eles também estão com sede, certo? E aí, o foco dessa música é justamente para falar sobre a seca que aconteceu no sertão, certo? Então, o item correto dessa questão é C, tá ok? Terceira e última questão da segunda atividade. Observe o cartaz e responda. A legenda adequada para a imagem é, ou seja, você vai atribuir uma legenda. Vamos supor que você viu essa imagem e precisa atribuir a legenda. Qual desses itens fica melhor para essa imagem? Letra A. A terra cabe em nossas mãos. Não, não é isso que o cartoon quer dizer, certo? A imagem quer dizer. B. O futuro da Terra depende de nós. Opa, vamos guardar o item B. C. As mãos do homem abraçam a Terra. Também não é isso, certo? Não vamos pegar pelo sentido que só da imagem, não. A gente tem que colocar também o nosso conhecimento de mundo para poder responder essa questão, tá? D. A terra precisa de mãos que a segurem. Também não fica bem essa legenda, certo? Então só pode ser o item B, certo? Só pode ser o item B. O futuro da Terra depende de nós. Por quê? Ou seja, que nós devemos ajudar a Terra. E como ajudar, certo? A Terra. Aí tem as mãozinhas para representar a nossa ajuda, que ela só vai ser salva, só vai permanecer por bastante tempo se ajudarmos, tá certo? Então, a melhor legenda é o item B, tá certo? Então, eu agradeço a vocês, né? E até mais. Nos próximos vídeos resolveremos mais algumas questões, certo? Para que vocês não percam a prática e assim, quando retornarmos, vocês conseguirem responder as questões com mais facilidade, né? Percebam, não esqueçam que as respostas possuem no texto, no próprio texto. Só a gente ler, interpretar, usar um pouco do nosso conhecimento de mundo que a gente tem, das informações que a gente assiste, que a gente escuta no dia a dia, para poder responder essas questões, tá certo? Obrigada e até mais.